Já que estamos falando de polêmica, deixa eu aproveitar essa publicação aí da Marília Gabriela para deixar claro aqui algumas coisas, porque talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês. Tanto para você que me acompanha há muitos anos, quanto para quem chegou agora e viu que recentemente eu fiz um período sabático, que eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre encontrar de fato o meu chamado, sobre ter parado de trabalhar por um período, sobre o quanto eu idolatrava a minha carreira, os meus títulos, a minha posição, o quanto eu idolatrava Mamon, né, que é o Deus, o ídolo do dinheiro, representando ali o quanto que o dinheiro regia muito a minha vida. E aí eu acredito que eu tenha passado a impressão para muitas de vocês aqui de que o trabalho é algo ruim, de que mulheres não deveriam deixar as suas famílias ou dividir a sua atenção entre o seu lar, seus filhos e a sua carreira, de que a partir de agora eu ia viver exclusivamente para o lar. Então eu acho que ficou um pouco confuso. Dadas as circunstâncias, né, de tudo que eu vim aqui compartilhar com vocês, fiquei sumida por um bom tempo das redes sociais, porque estava fazendo um detox, fiquei cerca de 4 meses sem trabalhar, fazendo um período sabático, mas no vídeo que eu postei lá no meu canal no YouTube, lá no Clube DB, eu explico melhor, a não ser que a pessoa tenha uma dificuldade de interpretação, mas eu explico que tudo aquilo foi um período, eu precisava de um tempo, eu precisava de um descanso, um refrigério, eu precisava colocar os meus pensamentos no lugar, eu precisava de cura, eu precisava de libertação, eu precisava de colocar a cabeça no lugar e de mergulhar em Deus. Mas isso não significou que eu ia parar de trabalhar para sempre. Isso não significa que o trabalho é algo do homem, da carne, porque não é. O trabalho foi instituído antes da queda do homem, no Jardim do Éden. Deus, quando cria o nosso universo, o nosso planeta, ele coloca o homem para governar, para tomar conta, para trabalhar. Antes que Adão e Eva caísse, né? Antes que a humanidade caísse, o trabalho já tinha sido instituído. Então o trabalho, ele é bênção. Nem todas as mulheres precisam parar as suas carreiras, sair dos seus negócios. Nem todas elas precisam pausar os seus negócios, abandonar suas carreiras, os seus trabalhos para ser do lar, para viver o lar, para cuidar dos filhos. Existem muitas mulheres que cumprem o seu chamado, cumprem a sua vocação trabalhando. E o trabalho, quando colocado no seu devido lugar de importância, ele é bênção, ele foi instituído por Deus. O meu problema é que eu endeusava o meu trabalho, ele estava acima de tudo, acima de todos. Então eu precisei desse tempo para fazer uma autoanálise, para deixar Deus trabalhar, para que eu colocasse o trabalho no seu devido lugar. Mas eu não vou deixar de trabalhar, inclusive já estou retomando aos pouquinhos o meu trabalho, que tem muito a ver com a minha vocação. E eu digo isso porque tem vindo um movimento desde, vamos botar ali 2014 mais ou menos, um movimento muito forte de conservadorismo, que as pessoas estão até confundindo com cristianismo. A gente tem muitas pessoas conservadoras na internet, tá muito em alta ser conservador, tá muito em alta essa questão de energia feminina, energia masculina, papel do homem, papel da mulher, gente que nem cristão mas que tem ressuscitado esse tipo de valor, né? Uma cosmovisão ali mais cristã, mas que as pessoas estão confundindo um pouquinho, sabe? Muita gente achando que para viver a plenitude em Deus, para viver o seu propósito em Deus, tem que parar de trabalhar. Muitas mulheres colocando muito da culpa do que estão vivendo no trabalho. E aí eu me lembro que ano passado, no meio desse caos que eu estava vivendo interno, eu assisti os stories da pastora Thalita Pereira.
pastora, escritora, conferencista, dona de editora, empresária. E ela falando isso, ela, gente, eu tenho recebido muita mensagem de mulheres que estão acreditando que o problema da vida delas, que o que elas foram chamadas a fazer é única e exclusivamente o lar. E eu não posso concordar com isso, porque Deus tem chamados diferentes para cada uma de nós. Então, por exemplo, ela como pastora, conferencista, viaja o mundo inteiro, ela falando que muitas vezes ela não tem tempo para arrumar uma casa, ela não tem tempo para cozinhar, mas o trabalho dela, o ministério, até o ministério dentro de um ambiente eclesiástico, ele não pode sobrepor o nosso principal ministério, que é a nossa família. Porém, você que é mulher, você trabalhar, principalmente você trabalhar com aquilo que você sabe que você foi chamada a fazer, isso não é pecado, isso não é errado. Talvez você precise, assim como eu precisei, colocar as coisas no seu devido lugar de importância. Mas não significa que a partir de agora, porque tá esse movimento de feminilidade rasa na igreja do Senhor, onde toda mulher tem que ser delicada, colocar vestido florido, laço no cabelo, cedular, bater bolo de chocolate de cenoura 3 horas da tarde. Eu quis viver um pouco isso porque eu nunca fui essa mulher, mas isso também não me resume. Tem muita mulher de Deus que não é esse estereótipo de feminilidade que algumas pessoas estão defendendo. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. A gente precisa conhecer para que a gente não seja enganada, influenciada, ludibriada por movimentos que vêm e vão. A gente precisa mergulhar na palavra, a gente precisa conhecer o que Deus tem para nós registrado. Sabe, a palavra de Deus é como se fosse a constituição divina de como nosso manual de fé e de conduta, a forma como a gente deve seguir a nossa vida aqui na Terra. E para que a gente não seja confundido e que a gente não fique ali, Maria vai com as outras, a gente precisa conhecer esse Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então, sim, eu fiz um sabático, sim, eu vi o quanto eu perdi, sabe, de criação dos meus filhos, o quanto eu não era ainda a mulher que Deus queria que eu fosse, o quanto eu estava viciada, orgulhosa, o quanto eu idolatrava o dinheiro, o reconhecimento, aplauso. Mas isso não significa que eu vou deixar de trabalhar. Isso não significa que Deus falou comigo que o meu lugar é somente dentro da minha casa, somente cozinhando, lavando, passando. Eu amei esse tempo fazendo isso, me desenvolvendo melhor como dona de casa, mas hoje eu tenho muita clareza, muita segurança, muita certeza daquilo que o Senhor me confiou, daquilo que Ele me chamou. O que eu não posso, independente de ser trabalho secular, independente se eu tivesse sido levantada a pastora, independente se eu fosse líder de jovens, se eu tivesse ministério, não interessa, independente do que for. Se eu colocar acima de Deus, acima da minha família, eu vou estar errando. Mas o seu trabalho não é uma maldição, o seu trabalho não é um pecado. Porque quando eu contei aquele babado que aconteceu de uma comunidade que eu participava e a própria mentora me atacou com um comentário meio passivo-agressivo, eu recebi muitas mensagens aqui de vocês, no sentido de endemonizando, né, o trabalho e querendo viver, ser do lar. Como se ser do lar apenas fosse resolver todos os seus problemas. Pode acreditar, se você sair do seu trabalho, decidir abandonar a sua carreira, encerrar a sua carreira e se dedicar somente para o seu lar, para os seus filhos, glória a Deus, vai ser um período maravilhoso, mas você vai sentir ainda um vazio, porque o seu trabalho faz parte da plenitude que Deus tem para você também. Você não precisa trabalhar horas a fio, você não precisa deixar de ficar com seus filhos para entregar projeto para cliente, você não precisa passar cliente. O nosso sentimento de plenitude, ele também contempla o trabalho. Então, posso perguntar aqui agora para as mulheres que abriram mão, estão pausando, estão num momento, numa fase, numa estação de viver para sua família, se elas não sentem falta
também de serem úteis, de trabalharem com algo que goste, não serem escravas desse trabalho, mas poderem ser produtivas em outras áreas, elas sentem falta. Assim como as que estão bitoladas só em trabalho, uma hora ou outra vão sentir falta de viverem esse chamado maior que Deus tem para nós de maternidade, de ser uma auxiliadora idônea. Então é um complementa o outro, que a gente não pode ser extremista e a gente vê o que fulana tá fazendo, que Beltrana tá fazendo, que uma famosinha, que uma blogueira, não sei quem tá fazendo, e a gente começa a se comparar. É automático, você não é um ET. Acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente começa a se comparar. Caramba, fulana deixou de trabalhar para viver a maternidade, para viver do lar, né, para ser do lar, e eu acho que é isso que tá faltando, então esse vazio, eu vou fazer isso também, ou o inverso, né, fulana tá ganhando reconhecimento, fulana tá ganhando muito dinheiro, fulana é a maior de tal, eu preciso disso, e a gente não sabe do todo. E para você saber do todo, do que Deus tem para você, é isso aqui. É isso aqui. E hoje em dia tá difícil até ouvir isso aqui pela boca de terceiros.